A desestabilidade gerada pela Primeira Guerra Mundial na Europa preparou o cenário para a eclosão da Segunda Guerra. O mundo se agrupou em torno de dois grandes blocos: o Eixo, liderado pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, comandados pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Assim, durante 6 anos, a guerra entre as principais potências mundiais tirou mais vidas e destruiu mais terras e propriedades que qualquer outra guerra na história humana. No início da década de 1930, as economias fragilizadas do Ocidente frearam o comércio do Japão, que buscava integrar sua economia a uma ordem mundial liberal. Como resultado, começou a surgir a ideia de uma federação ou organismo cooperativo na Ásia Oriental, baseado nos ideais tradicionais de irmandade universal. Em um contexto de escassez de matérias-primas, uma população em rápida expansão e a divisão do mundo em blocos econômicos, o Japão invadiu a Manchúria, região nordeste da China, em 1931. Ali, da sua base militar como centro de operações, invadiu e ocupou sucessivamente diversas regiões do território chinês durante a década de 1930. Mesmo que a anexação do território no Sudeste Asiático tenha desencadeado a guerra no Pacífico, durante a Segunda Guerra, o Japão insistiu especialmente em manter suas conquistas. Em 1937, conflitos entre ambos os lados da fronteira levaram ao que ficou conhecido como o Incidente da Ponte Marco Polo, o prelúdio da Segunda Guerra Sino-Japonesa. No cenário de desestabilização generalizada pós-guerra na Europa, a Alemanha vivenciava uma profunda crise político-econômica somada ao ressentimento nacional pelos duros termos do Tratado de Versalhes. Após a ascensão do Partido Nazista, Adolf Hitler trabalhou secretamente para rearmar a nação e assinou tratados estratégicos com a Itália e o Japão para promover o expansionismo mundial. Assim, em 1938, a Alemanha começou a se expandir com a ocupação militar da Áustria e, um ano depois, anexou a Tchecoslováquia. Finalmente, em setembro de 1939, com a invasão alemã da Polônia, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha e a Segunda Guerra eclodiu. Em 1940, com a França à beira do colapso pelo expansionismo alemão, o ditador italiano Benito Mussolini formou uma aliança com Hitler e declarou guerra à França e à Grã-Bretanha. Depois que as forças alemãs entraram em Paris, em 14 de junho, a França foi dividida em duas áreas, uma sob ocupação nazista e outra sob um governo francês colaboracionista. Em 22 de junho de 1941, após a tentativa fracassada de ocupar a Grã-Bretanha, as tropas alemãs iniciaram a invasão da União Soviética, com a chamada Operação Barbarossa. Embora tenha sido um duro golpe para as forças soviéticas, a chegada do inverno acabou frustrando as intenções da Alemanha, que foi derrotada na Batalha de Moscou. Enquanto isso, no Oriente, a guerra sino-japonesa atingiu um ponto em que o Japão não conseguiria vencer e a China não conseguiria desalojar seus territórios. Naquela época, os Estados Unidos lideraram as duras sanções econômicas que as potências aliadas impuseram ao Japão. Foi em resposta a essas sanções que o Japão finalmente decidiu atacar os Estados Unidos em Pearl Harbor e assim iniciar a Segunda Guerra Mundial no Extremo Oriente. Em 7 de dezembro de 1941, centenas de aeronaves japonesas atacaram a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, matando 2.300 soldados americanos.
Após o ataque, a opinião pública dos Estados Unidos estava a favor da entrada na Segunda Guerra, e em 8 de dezembro, o Congresso declarou guerra ao Japão. A guerra estava apenas começando.